pela honra de servir ao Senhor. Pai, eu quero agradecer aqui por esses louvores que já foram aqui, Pai, cantado e louvado para Ti, Senhor. E agora aqui, essa ministração da palavra, também sabemos que o Teu Espírito Santo já ministrou com o Fabiano aquilo que o Senhor gostaria de ministrar conosco. Usa a vida dele poderosamente, nós abençoamos a vida dele, para que, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, Pai, fale de uma forma sobrenatural com a Tua igreja, para que a glória, a honra do Teu nome venha a ser exaltada através da transformação de vidas que vai acontecer aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Se é para Jesus, pode aplaudir que Ele merece mais. Amém? Recebe, Senhor. Santo e poderoso, fiel, justo, verdadeiro, príncipe da paz. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados? Amém. Que amor é esse, hein? Esse amor de Deus por nós é algo extraordinário, né? Ele é um Deus que promete e faz, Ele é um Deus que fala, cumpre, e te trouxe e me trouxe aqui nessa noite para que nós possamos receber mais desse amor de Deus, desse amor imensurável, desse amor que você não consegue dimensionar. É um amor que a palavra de Deus diz que Ele deu o seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, e pagou um preço alto, que já foi dito aqui nessa noite, que é um preço de cruz, uma morte, não é uma morte qualquer. E ali naquele momento ele diz assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas acima de tudo, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E naquele momento difícil, naquele momento de dor, a Bíblia diz que ele vira de costas, Deus está de costas, porque Deus não conseguia ver tamanho sofrimento, tamanha dor daquele filho amado, daquele filho que ali era Deus, que ali não precisava passar por tudo aquilo, mas pelo amor que Ele tem pela minha vida e pela sua vida, Ele disse: eu pago o preço. Quanto é a dívida do Fabiano, do Eli, do Antônio, do Pedro, do João? Eu pago o preço. E foi um preço alto. E aí nós estamos aqui essa noite para receber desse amor de Deus. Talvez você chegou aqui pela primeira, segunda, terceira vez, e talvez durante os louvores você estava se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? E Deus tem a resposta. Você está aqui nessa noite porque Ele quer algo mais profundo e mais íntimo com você. Ele quer que você entenda quem você é para Ele. E Ele está na nossa vida nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de fraqueza. Ele olha para mim e para você, Ele sabe exatamente aonde dói, aonde aperta. Ele nos prova a cada dia para que nós sejamos aprovados. Amém? Estão todos aqui? Glória a Deus. E quem já ouviu as ministrações que Deus coloca no meu coração, porque eu faço palestra, eu faço coisas que são secular, eu acabo fazendo com o poder de Deus ainda sobre a minha vida, mas uma ministração nunca é o preletor que prepara. Já teve situações de mudar, já teve situações de complementar, e nessa noite, mas quem sabe que quando eu venho ministrar, eu gosto de trazer um vídeo, eu gosto de trazer algo que marque a ministração. Porque nós somos visuais, todos nós somos visuais, e quando nós vemos alguma coisa, nós ficamos às vezes semanas pensando naquilo. E quando a gente fala de alguma coisa, você lembra daquilo, então eu gosto de fazer dessa forma. Amém? Eu vou pedir agora para apagar a luz, como apaga quando é para o louvor. E eu gostaria de que... Essas aqui, ó, essas duas aqui. Isso, pode acender as do fundo. Amém. E eu gostaria que nesse momento, enquanto você vê esse vídeo, esse louvor, que você levasse isso para a sua vida. E que você possa entender que em cada momento da sua vida, Jesus está com você, cuidando de você. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Que você possa agora
elevar aí o seu pensamento a Deus e que Deus tenha liberdade na sua vida para tratar aonde dói. Amém? Vamos lá? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele se Glórias a Deus. importa com você, Amém. Ele compreende seu caminhar. Glória a Deus. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém. Glórias a Deus. Ele não desiste de você. E você desiste dele? Amém. Pelo menos dois não desiste. Ele não desiste de você. E você desiste dele? Não. Glória a Deus. Amém, amados? Ele, em todos os momentos, Ele está na nossa vida. Vê ali que não tem, é criança, é na escola,
é o gari, é um médico, é um enfermeiro, é numa notícia ruim no hospital, é numa notícia ruim de um velório, é numa notícia boa de um nascimento, Ele está sempre conosco. Amém? E Ele é um Deus que Ele quer nos ver bem, Ele quer nos ver caminhando de acordo com a palavra dEle, Ele quer nos ver vencedores. Se alguém está com algum pensamento de derrota aqui, em nome de Jesus, caia por terra agora. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João 2. Nós vamos ver aqui o amor de Deus para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. É lá atrás, bem no fim da Bíblia. Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Veja que ainda ouço folhas. Amém? Esse texto é um texto que me chamou muito a atenção e Deus falou profundamente comigo, espero que fale com vocês também. Diz assim no 2:1: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Até aqui por enquanto. Veja o carinho e o amor desse escritor, que ele nos chama de filhinhos. Aqui nós entendemos que foi João que escreveu pela maneira que ele fala. Então nós entendemos que foi o mesmo apóstolo, o mesmo servo de Jesus que andou junto com ele, João, que escreveu essa carta. Algumas pessoas entendem que ele chama de filhinhos porque ele já tinha uma idade avançada, mas eu queria te dizer que ele está repetindo aqui aquilo que ele aprendeu. Porque Jesus, quando estava com ele, o chamou da mesma forma. E eu queria te chamar a atenção que você pode ficar aí mesmo, mas eu vou lá em João 13:33, só para ler para vocês o que diz lá. Fica tranquilo, se você pode ficar aí que nós vamos usar mais essa parte aí. Em João 13:33, Jesus diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não poderei vós ir, e vô-lo digo também agora. Ou seja, ele foi chamado de filhinho em algum momento, ele replica o filhinho. Então, a mensagem de hoje de Jesus para nós é assim: cuidado. Cuidado com aquilo que você faz, principalmente aqueles que ensinam, porque gozado que hoje, ainda à tarde, nós já ouvimos isso. Você que é líder, que estava aqui na reunião, fala: nossa, parece que eu já ouvi isso hoje. Já ouviu mesmo. Então, eu já tinha essa palavra no meu coração, Deus já havia falado comigo, e Ele vai falando e testificando em meio aos louvores, às ministrações dos louvores, e você só vai tendo a certeza que é aquilo mesmo que Deus tem para nós. E veja que Ele diz assim: olha, filhinhos amados, Ele está falando para mim e para você. Não importa que se nós somos marmanjos, barbudos, grande, pequeno, gordo, magro, alto, Ele olha para mim e para você e fala assim: filhinho, filhinha. E Ele pede assim: olha, não pequem. Não pequem. Mas se pecarem, existe um advogado, que é Jesus Cristo, que Ele vai legislar na sua causa. Ele vai junto com você e vai junto do Pai interceder por você. Então, muitas vezes, nós achamos que nós não temos mais jeito. Talvez você entrou aqui nessa noite se achando impuro, se achando que Deus não se importa mais com você, se achando que Deus não tem cuidado de você. Pelo contrário. Além de se importar, Ele diz assim: olha, é bom que não peque. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Ou seja, a nossa raiz, ela é pecaminosa. Nós temos uma raiz adâmica. Quem ensina uma criança a mentir? Alguém ensinou o seu filho a mentir? Eu não ensinei a Lara. Mas com 2 anos eu falava assim:
Cadê tal coisa? Ela falava, não sei, escondendo. E o que é isso? É a natureza, a raiz adâmica que está em nós, faz com que muitas vezes nós pecamos. Mas a diferença aqui que essa mensagem diz é o seguinte: não sentir prazer no pecado. Saber que está pecando e continuar pecando. Se colocar numa situação de risco. E muitas vezes nós não precisamos conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, para saber o que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes nós fazemos coisas que nós já sabemos. Isso é errado. Não podemos mentir, não podemos trair, não podemos roubar, não podemos uma série de coisas. Mas nós fazemos. Então, Deus nos alerta aqui, diz assim, olha, não faça. Mas caso isso aconteça, você tem alguém que vai te defender. Alguém que vai olhar para você, alguém que te chama de filhinho, alguém que te ama, alguém que deu a sua vida por você, e ele olha para você diferente talvez do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, que olhou para você e falou assim, você não tem mais jeito. Que olhou para você e falou assim, eu abro mão. Até aqui eu cheguei, daqui para frente eu não vou mais. Essa palavra diz exatamente ao contrário. Diz que nós temos jeito, que Ele está sim preocupado com nós, conosco, e que Ele vai legislar na nossa causa. Amém? Nossa, Fabiano, tudo isso Ele falou só nesse versículo? Falou muito mais. E poderia ficar falando aqui só nesse versículo a noite toda. Porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, ela é viva. Então, o mesmo que ele diz agora, se eu ler daqui 10 minutos, ele vai dizer outra coisa, porque é uma palavra viva. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quem liberta, quem restaura, quem transforma não é o pastor, não é o supervisor, não, é a palavra. Se você conhecer a palavra e colocar em prática, porque eu costumo dizer que não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. De nada adianta eu saber se eu não colocar em prática. Amém? E o quanto você tem colocado em prática aquilo que você sabe? É a pergunta de Deus para mim e para você. Amém? E aqui eu queria ler ainda com você Romanos. Deixa eu só achar aqui. Eu quero ler com você Romanos, que fala também a respeito disso. Romanos 8, 34. Que fala a respeito desse Deus que nos defende, amém? Desse Deus que nos protege, que nos guarda. Nós vamos dar uma passeadinha pela Bíblia hoje, tá bom? Eu tentei segurar, mas não adianta, né? Não sou eu, é o Espírito Santo, então você vai aprender a manusear a Bíblia hoje, amém? Todos já sabem, estou só brincando, que isso. 8,34 diz assim, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É bom isso, né? Porque o que eu acho, o que eu penso, de verdade, isso pouco importa. E você tem que conhecer a palavra e examinar. Porque muitas vezes nós ouvimos alguma coisa e até levamos isso adiante, mas nós não sabemos se isso é a verdade, se está escrito. Eu lembro que no início da minha conversão, eu ali tentando explicar para a Letícia algumas coisas ali, do relacionamento, e eu falei, Lê, está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore se Deus não querer, não quiser. Ela falou, tá? Falei, tá, então me mostra. Falei, peraí, agora eu vou ter que procurar, né? Se ela quer ver, né? Aí vocês ouviram assim, ó. Procurei de Gênesis a Apocalipse, não achei. Mas eu sempre ouvi que estava escrito na Bíblia. E eu tomei isso como verdade para a minha vida. Diz que Ele conhece até os fios do nosso cabelo. Isso está na Bíblia. Mas que não cai, eu acredito que Ele tem poder, e a grandiosidade de Deus é essa mesmo. Se Ele não quiser que caia uma folha de uma árvore, isso não vai cair. Mas não está escrito. Então, nós precisamos conhecer. Fabiano, mas o que isso muda? Tudo. Tudo, porque nós temos que conhecer a verdade e guardar. Para quê? Para que não sejamos roubados. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Quem? Eu e você. Porque ele olha para mim e para você, ele não vê o Fabiano, ele vê Jesus.
Ele olha para você, ele vê Jesus estampado na sua face. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então ele nos odeia. Amém? Amém. Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse. Apocalipse é fácil. Está lá no final. Apocalipse 12:10. Vamos ver o que fala sobre esse negócio aí. Vamos respaldar aí na palavra. Glórias a Deus. Diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava, de dia e de noite. Esse é o papel do diabo na minha e na sua vida. Quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, quando nós somos mal educados no trânsito, quando nós não tratamos bem uma pessoa, porque ser cristão aqui dentro é fácil. Não é fácil? Está todo mundo com cara de bonzinho aqui, sentado tudo assim, ó. Né? Mas lá fora, quando nós somos contrariados, dentro da nossa casa, muitas vezes, porque não precisa de sentimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você briga com a sua esposa e diz assim: o melhor mesmo é a gente se separar. Dentro do seu coração pode ser que não é o que você quer. Mas o diabo, ele não precisa de sentimento. Ele é legalista. Ele precisa de palavra lançada. E aí ele vai diante de Deus, e não sou eu que estou falando, é a palavra que diz, dia e noite diz assim: olha, ele falou que queria se separar, ele falou que queria se separar, ele falou que queria se separar. E se nós não cancelamos e repreendemos aquilo que nós falamos, porque diz a palavra do Senhor que a nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E diz assim também: pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Ou seja, posso ser esse crente bonzinho dentro da igreja e ser tão difícil em casa? Para minha esposa, para os meus filhos, para o meu esposo, no meu trabalho? Se fosse o Galvão, falaria: pode isso, Arnaldo? Não pode. A regra é clara, o Arnaldo responderia. Época de Copa, vamos usar um pouco para o pessoal entender, né? Então, veja a nossa responsabilidade enquanto cristão. Por que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? Porque ainda não estamos alinhados. E a partir do momento que a gente vai se alinhando, Deus vai nos enchendo. E vamos aprender um pouco mais, voltando lá em 1 João 2. Vamos lá? Já deixa o dedinho no 1 João e vai mexer no resto para você não demorar tanto, beleza? Amém. E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Veja só. Olha para mim mais um pouquinho aqui. O pecado, ele entra através de um homem, certo? Que nós criticamos e culpamos e falamos: ah, Adão, se não fosse o Adão, né? E a Eva. Mas quantas vezes eu e você somos o Adão? Não é? Quantas vezes nós queremos mexer no fruto que não é para mexer? Falamos o que não devemos falar? Cobiçamos o que não deveria cobiçar? Pensamos o que não deveria pensar? Não é? E aí o pecado, ele entra através de um homem, e o plano é perfeito. O plano de Deus para mim e para a sua vida, ele é perfeito. Mas Satanás tentou fazer de mim e de você um projeto falido. Dá até um louvor isso, né? Projeto falido que ele investiu. Eu canto bem, vocês viram? Danço, faço coreografia. Eu era esse projeto falido. Eu era. Mas a minha história, ele mudou e fez tudo novo. E se ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua também. Porque eu não tenho nada melhor do que você. Eu, muitas vezes, me sinto pobre, cego e nu. Mas ele investiu na minha história, investiu na minha vida, e ele quer investir na sua também. E Deus está dizendo assim: olha, eu sou o Deus que perdoa.
Eu sou o Deus que restaura. Eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que fortalece. É isso que ele está dizendo. Amém? E aí, precisava de um homem para que o pecado não só fosse coberto, mas que fosse retirado. Não só de mim, ou do pastor, ou daqueles que muitas vezes era o sumo sacerdote, que só ele conseguia falar com Deus. Não. Aí ele vem e tira o pecado da humanidade. E todo aquele que nele crê, está restaurado, transformado, e nós vamos ver através de alguns versículos aqui. Nós vamos entender isso. Então, você entrou aqui nessa noite, você veio para algo tão simples talvez, que é uma festa caipira, mas Deus ele tinha um projeto para você nessa noite de restauração, um projeto de transformação da sua vida. Ele olha para você e diz assim, olha, venha como está, assim mesmo. Muitas vezes, eu falava assim, olha, quando eu parar de beber, de fumar, não! Eu vim como eu estava. E Deus fez uma grande obra na minha vida. E assim vai ser na sua vida. E talvez você está pensando assim, mas, Fabiano, eu já estou na igreja há algum tempo. Mas existem muitas pessoas que estão na igreja e estão mortas espiritualmente porque não se sentem dignas nem de estar louvando o que nós louvamos há algum tempo atrás. Porque Satanás tenta tanto contra a sua mente, contra o seu consciente, o seu inconsciente, até enquanto você dorme, ele põe pesadelos na sua noite para você acordar já se sentindo impuro. Olha o que o diabo faz nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que o amor dele se renova a cada manhã. Então nós temos que nos apegar nisso, crer nisso e entender que ele é um Deus que tudo pode nas nossas vidas. Amém? E aqui vamos em diante. No 3 diz assim, se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E não há verdade nele. Olha para mim de novo. Amém. Vocês são obedientes mesmo, hein? Glória a Deus por isso. E está falando, vamos falar de obediência já já. Veja que, se nós obedecemos aos mandamentos, se você obedece aos mandamentos de Deus, então com certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece, Deus não está em você, você não está em Deus. Então, muitas vezes nós falamos que conhecemos. Eu tinha um jargão que eu falava assim, eu também sou filho de Deus. E talvez você também pense assim. E depois nós vamos entendendo que para ser filho de Deus, nós temos que confessá-lo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós vamos aprender isso através da Bíblia. Então, a partir do momento que nós nos arrependemos com o coração, nós cremos, nós confessamos, aí a palavra de Deus diz que nós passamos a ser filhos de Deus. Amém? E é aí que tudo se faz novo na minha e na sua vida. E é assim que funciona. E o 5 diz assim, porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. É fácil, gente. Aí, só viver como Jesus Cristo viveu. É simples isso? É só obedecer. Nós que complicamos. Nós deixamos muito difícil. Por quê? Eu acho que muitas vezes o que nos atrapalha é o umbigo. Esses dias eu estava pensando, porque todo mundo fala que a gente olha só para o umbigo da gente, se a gente não tivesse umbigo, eu acho que a gente ia mais fácil nessa questão, né? Não é isso? Se você está numa fila, eu tenho um bom exemplo. Eu estava numa fila há pouco tempo atrás, onde só tinha médico, enfermeiro, pessoas que trabalham em hospital, porque faltou combustível. Quem lembra disso? Amém? Algum tempo atrás aí, né? E aí, parte de um princípio que só tem pessoas ali pessoas cultas, pessoas que
né, tem um nível intelectual diferenciado. Eu nunca vi tanta briga na minha vida. Por conta de um carro que entrou na frente, o outro que atravessou, o outro que fez isso. Por quê? Hoje, nós somos imediatistas. Ninguém tem tempo. Vai num restaurante, pede alguma coisa, passou 15 minutos, não entregou. Ontem foi uma benção em casa. Nós ligamos num lugar, pedimos um negócio. Quanto tempo demora? 40 minutos. Quando ele falou 40, eu falei, nossa, meu Jesus, eu não ia fazer nada, mas eu achei tanto tempo. 40 minutos. O que você vai fazer depois? Nada. E passou de 40, 45, 50, 1 hora. Eu falei, Jesus Cristo, Letícia, liga lá que está demorando demais esse negócio aí. Então, nós somos assim hoje. Nós somos imediatistas, você vai num fast food, você passa no drive e você acha que está demorado. Porque ninguém tem tempo, as pessoas não olham uma para as outras. As pessoas não têm tempo de ouvir o irmão. Hoje, geralmente, quando eu vou ministrar a palavra, eu gosto de ficar em casa. Tal. Eu recebi um chamado de manhã. Falou, olha, você pode dar um pulinho aqui? Eu falei, eu vou. Porque Deus já estava colocando no meu coração assim, olha, nós precisamos dar mais atenção, nós precisamos estar mais juntos, nós precisamos estar mais em comunhão, nós precisamos nos preocupar mais com os outros, nós precisamos estar mais alicerçados, mais aliançados. Talvez o egoísmo, talvez a vaidade já te tirou tantas coisas. Talvez você não conversa com pessoas, ou você não pode estar numa festa de final de ano porque outra pessoa está lá, ou você não fala com aquela pessoa, você tem que atravessar a rua. Não foi assim que Jesus viveu. Aqui está falando que nós temos que viver como ele viveu. Pelo contrário, quando ele chegou ali, Zaqueu, de estatura baixa, ele sobe ali na árvore para ficar no lugar mais alto, e quando chega, fala, Zaqueu, hoje eu vou almoçar na sua casa. As pessoas falaram, não é possível isso. Mas que chega aqui pessoas que a sociedade rejeita. Jesus diz que veio para esses, que ele veio para os enfermos, que ele veio para aquele que estava doente. É para essas pessoas que Jesus veio. Ou seja, para mim e para você. Muitas vezes nós nos achamos superiores às outras pessoas, nos achamos no nível maior. Hoje eu estava aqui na reunião e ouvi assim, você quer saber o que você é e o que vai ser de você? Espera você morrer e você vai ver o que é seu, o que você juntou. E é verdade. A única coisa que nós temos certeza é da nossa salvação. Se eu e você não fizermos aquilo que Deus espera de nós, nós não seremos salvos e não estaremos na glória. E aonde estaremos se nós não estivermos na glória? Só tem outro lugar. É o inferno. Lugar de tormenta, de tortura. Que é onde o diabo quer nos levar. Então nós temos que ter esse cuidado e nos esforçarmos para viver como Jesus viveu, para que nós possamos sim estar junto com Ele. Esse é o projeto dele para mim e para você. E olha, ele olha para mim e para você e diz assim, olha, se pecar, fica tranquilo, porque eu perdoo o seu pecado. E ele dá exemplo através do filho pródigo. Quando aquele menino pega tudo que ainda não era dele e fala, pai, pega a minha parte, vende, me dá o dinheiro, vai embora, gasta tudo. E quando ele volta, o seu pai está esperando, com os braços abertos, e diz assim, olha, mate o novilho mais gordo, que nós vamos fazer uma grande festa. Talvez se fosse eu ou você, nós iríamos julgar, nós iríamos falar assim, esse menino teve tudo, tinha do bom e do melhor, não aproveitou nada, coitado desse homem. Não. Ele só falou assim, olha, ele estava morto, e agora ele viveu. E diz que ele recebeu, colocou sandália nos seus pés, anel no seu dedo, e fez uma grande festa. E nós temos que ser assim. Muitas vezes nós não nos damos uma nova chance. Você olha para você muitas vezes e fala assim, eu não mereço. Mas pela graça, nós não merecemos mesmo, mas pela graça de Deus nós recebemos. E essa noite ele diz para você, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de você, eu quero te ouvir às madrugadas. Eu quero estar mais próximo de você. Saudade de quando você falava comigo, de quando você não dava um passo se eu não falasse, se eu não dissesse. É isso que ele está falando para mim e para você nessa noite. Amém?
E um pouco mais adiante, aqui no 7, diz assim: meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É um mandamento antigo. Aquele que vocês receberam lá no começo, que é o que está lá em Êxodo 20. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que estou dando a vocês é um novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Havia uma escuridão, talvez. Havia algo que te cegava. Talvez até hoje o inimigo começou e conseguiu plantar na sua mente, no seu consciente, no seu inconsciente, que você era um derrotado, que você era uma derrotada, que você não chegaria a lugar algum. Mas essa noite, que Deus separou para mim e para você, diz assim: olha, essa escuridão está passando. Talvez havia escamas nos seus olhos que tampava essa questão espiritual, mas Deus nessa noite Ele está limpando os seus olhos. Ele está pingando do colírio santo dele e está tirando toda a cegueira espiritual. E Ele está dizendo para você: olha, vem para os meus braços. Ele diz assim: olha, o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu... Amém. Está cansado? Não está fácil? Não é fácil mesmo. E ele disse que não seria fácil. O que eu gosto da palavra de Deus é que ela é clara. Se você vai experimentar uma droga, um crack, uma cocaína, uma heroína, uma bebida alcoólica, as pessoas nunca te falam o que é depois. Que vem o rebote, a solidão, a depressão, vem o vício, a necessidade contínua de fazer aquilo. E muitas vezes nós achamos que só as drogas fazem isso, mas o adultério, a mentira, talvez você é viciado em adulterar, é viciado em mentir, porque o mentiroso, ele acredita na própria mentira e tem que mentir de novo para sair daquela mentira e se torna um vício. As pessoas não te falam. O mundo, ele te dá só o início, mas não fala o que vai acontecer no fim. Mas a Bíblia, ela é clara, ela diz assim: olha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus não diz assim: olha, vai ser um mar de rosa, viu? É só você se converter, levanta a mão lá a hora que o pastor falar, me aceita como o único Senhor e Salvador da sua vida e acabou os problemas. Se fosse assim, não morria crente, crente não ficava doente, crente não passava por dificuldade. Não. Pelo contrário. Quando você decide estar com Jesus, as coisas, porque Satanás, ele não chuta cachorro morto. E eu já estou te explicando isso, porque eu sou ousado na palavra do Senhor, e eu profetizo que essa noite é uma noite que vai marcar a sua história. E a partir do momento que você levantar as suas mãos e falar assim: Senhor, eu quero. Talvez você vai achar que vai se tornar mais difícil, mas não é verdade. É porque o inimigo, ele não chuta cachorro morto. Talvez as coisas ainda parecem fáceis porque ele está tendo domínio, ele está articulando, ele te coloca numa situação difícil, ele te coloca numa situação que muitas vezes ele te humilha. Necessidade financeira, mentira. Talvez você não tenha sossego na sua casa de deixar o seu celular em cima da mesa. Talvez você está tomando banho com o celular, comprou a prova d'água. Deus quer te tirar dessa situação. Eu já tomei banho com o celular, já. Ué. Mas Deus quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Amém? Glórias a Deus. O 9 diz assim: quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo. Porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Alguém consegue enxergar no escuro aqui? Olha, graças a Deus que eu não levanto muito para ir no banheiro à noite, porque é uma luta, a gente apaga tudo em casa. Eu saio que nem morcego, batendo a cabeça em tudo. Não é fácil, e tropeça no chinelo da Letícia, chuta o crocs para frente. E talvez a sua vida está assim. Você está tropeçando, está caindo, vivendo na escuridão, vivendo uma vida difícil, mas Deus essa noite, Ele está mudando a sua vida. Ele está mudando a sua história. Fala assim: através de quem?
Pergunta? Através de quem? De você mesmo. Porque se você decidir nessa noite, por Jesus, se você decidir nessa noite colocar em prática aquilo que você está aprendendo, nada mais vai poder te parar. Nada, diga nada. Nada vai poder te parar. O inimigo não vai poder mais contra a sua vida. Porque ele só entra aonde nós damos brecha. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ler com você 1 João 9:10. Só volta. Veja o poder de Deus sobre as nossas vidas. 1 João, aí no livro que você está, 9:10. 1 João 1, 9:10. Desculpa, perdão. Eu não tinha feito isso ainda hoje, né, Lê? Eu sempre faço, ela estava sentindo falta já. Amém. 1 João 1, 9:10. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fizemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Olha lá, ele diz lá que ele perdoa os nossos pecados. E aqui ele fala assim, olha, se confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Talvez entre você e Deus, ainda antes dessa mensagem, havia um abismo. E esse abismo, ele tem um nome, que é morte eterna. E aí, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, esse abismo entre você e Deus se fecha. Quando eu entendi isso, eu fiquei maravilhado e eu queria morrer naquele dia. Com medo de pecar de novo, é claro. Quando eu entendi que se eu confessasse, Deus perdoaria os meus pecados, e eu estava sintonizado diretamente com Ele, eu falei, Senhor, volta agora ou desce a marreta. Mas nós, enquanto cristãos, nós temos que entender que a nossa salvação se dá dia a dia. Então nós precisamos confessar os nossos pecados e caminhar com Deus, porque através dessa atitude é que nos leva à vida eterna. E é o que muda a nossa vida e é o que faz com que nós comemos o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Agora nós vamos para Miqueias. Fica tranquilo, é um pouquinho antes aí do Novo Testamento. Fica sossegado. Não é difícil. Amém? Miqueias 7. Se você não achar, fique tranquilo, anota, você lê na sua casa só para... Miqueias 7, 19. Olha lá que maravilhoso e olha o que Deus está preparando para você nessa noite. Miqueias 19 diz assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Opa! Então, a esposa não precisa nem ficar lembrando, falando, olha, mas você fez isso, você fez aquilo. Fala, ó, Miqueias, está escrito lá em 7,19, que Deus já jogou no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. E eu já ouvi e gosto de dizer também que deve ter uma placa ali, igual vocês vê quando chega numa represa, você quer pescar e está escrito lá, proibido pescar, né? Proibido pescar e nadar. Porque tem ceva ali, você vai atrapalhar as pessoas. Então, nesse mar aqui, também é proibido pescar. Então, essa noite, a partir do momento que você confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você se arrepender dos seus pecados, Ele, além de te perdoar, Ele joga os seus pecados no mar do esquecimento. Olha que profundo isso, o que Deus tem para mim e para você nessa noite. E Hebreus 10, 17. Está quase acabando, amados. Fique tranquilo. Hebreus 10, 17.
Glórias a Deus. Eu espero que Deus esteja falando no mais profundo e no mais íntimo com você. Em Hebreus está lá dizendo assim, no 10:17, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Deus está te chamando hoje para um particular. Ele está falando assim, meu querido, minha querida, diga onde dói. Talvez você fale assim, são tantos anos, tantas coisas já fiz, já andei por tantos caminhos, já maltratei tantas pessoas. Talvez está aqui nessa noite e fala assim, até matar eu já matei, eu já roubei, eu já me prostituí, eu já fui traficante. Não importa o que você fez, Deus está dizendo assim, eu perdoo os seus pecados. E está dizendo, vem, vem, vem. E nada mais será como foi outrora. Tudo se tornará novo na sua vida. Independente se você tem 1, 2 dias, 3 dias ou 10 anos na igreja. Essa noite é uma noite que Deus olha para você e fala assim, vem. Mas não vem de qualquer jeito não. Decida, mergulha de cabeça. Porque eu estou contigo. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu sou o Deus que te levanta. O inimigo já tentou e já tramou contra a sua vida. Tentou te parar desde quando a sua mãe estava grávida. Ainda no ventre da sua mãe, o inimigo tentou te parar. Na sua infância, na sua juventude. O inimigo tenta te parar até hoje. Porque ele sabe o que Deus tem para mim e para a sua vida. E não é pouco. E só para nós completarmos, eu quero que você vá agora no Evangelho de João 1:12. Aleluia, Senhor. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. O Senhor é um Deus que convence, o Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que mudou a minha vida, a minha história, Senhor. O Senhor é um Deus que muda caráter. Ele muda o caráter, Ele muda a nossa personalidade. Ele pega alguém que não vale nada e coloca no púlpito. Ele pega alguém que a sociedade rejeita e discrimina e faz dessa pessoa uma grande pessoa. E a palavra de Deus diz assim, aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Aleluia. João 1:12. Agora é aquela parte que eu te disse. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas espera aí, se ele me deu o poder de ser filho, o que eu era antes? Criatura. Sabe quando a pessoa fala, criatura? Ela não está errada muitas vezes. Se você não aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você ainda é uma criatura. Mas se nessa noite você decidir, como está lá em Romanos 10, 9 e 10, vamos ver o que diz lá? Aleluia, Senhor. Ei, Senhor Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Coloque-se de pé, igreja. Aleluia. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Digno.